Bom dia, crianças de bom coração. Bem-vindos a mais um Encontro Campo e Lavoura. Biologia, de tudo de si, aula de número 30. Não vou fazer aqui uma despedida de nosso material, de nossa apostila, porque na verdade ainda temos importantes encontros na sequência de revisões, retomando aí os assuntos mais necessários para os vestibulares que vem na sequência. Show? Então, o que nós temos aqui, pessoal? Trabalhamos nos últimos encontros os chamados ciclos reprodutivos do reino metáfita. E o ciclo reprodutivo do reino metáfita, marcado ali pelo nosso trabalho, é o chamado, a chamada metagênese, é a chamada alternância de gerações. Só que precisamos recordar que esses ciclos reprodutivos, eles se estendem a outros grupos de seres vivos. Basicamente, a ideia aqui é absolutamente simples para você resolver as questões da sua apostila. Reconhecer os 3 modelos de ciclos reprodutivos, lembrando que, se eu estou falando em ciclo, estamos falando que a reprodução sexuada, com certeza, sempre haverá em algum momento formação de gametas, lembrando que reprodução sexuada é reprodução gâmica, certo? E que pode ter, ao longo deste ciclo reprodutivo, o aspecto da reprodução assexuada. Então, numa questão simples no modelo, ciclos reprodutivos, os diferentes seres vivos envolvem uma etapa sexuada, sim, mesmo de organismos microscópicos. Então, você tem, por exemplo, lá, um plasmódium, numa das suas etapas, né, que ele está ali causando a malária e se reproduzindo dentro das hemácias, ele tem uma etapa assexuada dentro do ser humano e uma etapa sexuada dentro do mosquito. Anófeles, transmissor dessa doença. Professor, mas um organismo unicelular, ele vai ter uma reprodução gâmica? Sim, ele é uma célula só e tem um momento do seu ciclo de vida que ele se converte numa espécie de gametócito de uma célula especial para o processo reprodutivo. Então, ciclos reprodutivos identificam em algum momento o formato de reprodução gâmica, o formato de reprodução de gametas. Lembrando que gameta não necessariamente tem formatos diferentes, como acontece com a nossa espécie. Gameta nem sempre masculino é um espermatozoide, pode ser um anterozoide, perfeito? Bora lá! Então, vamos identificar, começando pelo nosso, que se você não identifica o seu ciclo reprodutivo, há sérias deficiências aí, até nas tuas relações pessoais, certo? Como é que funciona? Nós somos organismos diploides, certo? Quantas gerações aparecem ao longo de nosso ciclo reprodutivo? Só essa? Só essa? Porque essa geração vai ser produtora de gametas. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber identificar, lembrando que está aqui contida na biologia D, tem uma relação com a botânica, porque algas, por exemplo, participam dos 3 ciclos, porque os vegetais merecem um destaque especial nesse assunto, mas o que nós temos aqui é, na verdade, reprodução de forma geral, citologia, sim, porque a pergunta é, o que está acontecendo aqui? Para formar células com a metade do número de cromossomos, basicamente o quê? Meiose. Uma divisão que no final eu posso chamar de reducional. Se nossa espécie apresenta 46 cromossomos em cada uma de suas células diploides, os gametas vão apresentar 23 cromossomos, certo? Detalhe. Qual é o processo inverso da meiose? Meiose é reduzir ao meio o número de cromossomos. Qual é a mitose? Que as palavras combinam, tem harmonia entre... Não. O contrário de meiose é a união dessas células haploides através do processo de quê? Através do processo de fecundação. O vestibular também pode falar anfimixia. Também pode falar cariogamia. Por quê? Porque a fecundação é a penetração do espermatozoide no óvulo e essas palavras aqui indicam a união dos núcleos, formando finalmente, de novo, uma célula o quê? Uma célula diploide. Certo? Primeira lei de Mendel. Na primeira lei de Mendel, nós colocamos letrinhas para cruzar? Não, nós colocamos seres vivos para cruzar. O que é essa indicação aqui, segundo Mendel? Mendel é uma célula diploide. Um gene de origem paterna, um gene de origem materna. Aqui estamos discutindo uma única característica, não importa qual seja. Diploide. Quando você vem aqui e faz um hashtag vou cruzar, o que você tem aqui? Azão, azinho, azão, azinho. O que você acaba de fazer? Você acaba de realizar meiose.
Essa separação das letrinhas indica um gene se separando em húngaro, em diferentes células haploides. Então você tem aqui a formação, por exemplo, de óvulos e a formação aqui de quê? De espermatozoide. Certo? E quando você vem aqui e diz assim, isso aqui eu sei fazer, azão, assim. Opa! O que você está fazendo aqui? Primeiro foi meiose e depois o quê? Fecundação. Essas são as possíveis fecundações. Não quer dizer que a mulher ou a fêmea nesse processo terá necessariamente 4 filhos. São as possíveis fecundações. E você determina, então, 3:1 de chance de blá, blá, blá ou bli, bli, bli. Certo? Então, meiose e fecundação são processos essenciais para a manutenção do número de cromossomos na espécie. Certo? Porque eu tenho 46, aí a esposa tem 46, aí ninguém faz meiose, o filho tem 92 e o neto tem 184 e daqui a pouco não está nascendo uma criança, está nascendo um pequeno edifício. Certo? Então, meiose e fecundação são processos inversos dentro da reprodução, ok? Claro, o que é isso aqui? Já é você. Já é você do ponto de vista genético. Não estou dizendo aqui que é você, sistema nervoso, 3 meses, não vou abrir esse debate. É você do ponto de vista hereditário. Isso daqui é a primeira célula chamada zigoto. Esse zigoto, ele vai chegar até a sua formação novamente. Espera aí, o que teve aqui? Repetição, um zigoto, né? Segmentação, clivagem, né? Passado lá 72 horas, agora você é uma blástula, depois uma gástrula, depois uma neurula e daqui a pouco você é essa beleza toda. Então o que você tem aqui? Você tem mitose, repetição, ou seja, divisões o quê? Equacionais, certo? Estou explicando esse ciclo primeiro para que justamente a gente faça as referências entre uma etapa e outra, anexe com os conhecimentos dentro da genética, certo? Agora vamos a detalhes específicos. Esse tipo de meiose pode receber um nome. Nesse ciclo reprodutivo, onde há apenas uma geração, pessoal, isso aqui não é uma geração, isso aqui não são os filhotinhos que na catequese a professora falou que estava matando criança. Não! Isso aqui são células reprodutivas. Essa meiose é chamada de meiose o quê? Final. Por que meiose final? Porque ela está ocorrendo dentro de você, indivíduo constituído, finalmente pronto. Meiose final. Uma meiose final é aquela que dá origem a gametas. Então é meiose final ou gamética. Ou gamética. Essa é uma parte técnica. Outra. O nome deste ciclo reprodutivo. Nomes atuais já cobrados na UFPR e que os vestibulares já adaptados vão seguir nessa mesma linha. Certo? O material do Gaia foi o primeiro que se adaptou a essa convenção de nomes atualizados de ciclo reprodutivo. Por exemplo, bem pouco tempo atrás, o simples fato de eu colocar aqui haplo. Ah, não, haplo não. É diplo? Calma aí. É um ciclo. Haplobionte. Mas haplo não é N? Calma, haplo significa um. Então, o que é um ciclo haplobionte? É um ciclo que tem uma vida, uma geração. Então, esse ciclo é haplobionte, sendo esta geração o quê? Diploide. Nome completo desse ciclo? Haplobionte do tipo diplonte. Isso. Haplobionte do tipo diplonte. Tem uma única geração e essa geração é o quê? É diploide. Certo? Então, este é o nome completo. Claro, você ainda pode encontrar leituras onde aparece ciclo diplobiontico. Perfeito? Mas nas novas convenções e resoluções, você tem que definir a quantidade de geração e qual o número de cromossomos desta geração. Certo? Beleza, professor, quem é que faz isso aqui? Cara, a maioria dos animais, certo? Tirando alguns casos especiais, tipo o zangão nasce do óvulo não fecundado, a abelha rainha não cruza com ninguém, mesmo assim nasce o zangão. Perfeito, temos algumas exceções. As algas sempre vão estar presentes em todos os modelos de ciclo, certo? E temos aqui, então, o mais comum e o mais próximo da nossa existência. Show! Vamos àqueles que precisam ser aprendidos
para responder questões. Isso aqui você pode encontrar necessidade de explicação até num caixa de supermercado, tá lá passando no caixa de supermercado, a mulher diz, ei, como é que é o nosso modelo de meiose? Um final, gamética. Sensacional. Bora lá. Colocando um organismo vivo, porque é um quadrado, professor. Porque agora, meu amigo, aí estamos falando de algas, aí estamos falando de fungos, aí estamos falando de alguns protozoários unicelulares. Então, poderia desenhar todos aqui, mas não quero. Vou colocar só um quadrado. O organismo, originalmente, ele é haploide. Organismos N. São formados, simples, no caso, organismos simples, formados por células que naturalmente já têm metade dos genes. Certo? Ou seja, na hora de representar um cruzamento de Mendel, seria um cara azão com um cara azinho. Essa linha. Mas peraí, pessoal, para cruzar não tem que formar gameta? Tem. Então esse hashtag vou cruzar seria muito simples. Gameta azão e esse aqui. Gameta. Ah, tô entendendo. Os gametas não importam se de fungo, protozoário, anta, javali. Gametas são haploides. Ainda que não nesse formato com flagelo, não em isogamia ou heterogamia. São gametas. Opa, então peraí. O que nós temos aqui? Uma repetição. E quando algo se repete ao longo do tempo, isso se transforma num mito. Estou fazendo uma associação livre aqui, etimológica. Então o que é isso aqui? É uma mitose. Uma divisão equacional. Cuidado aqueles que tiveram aula sobre divisões celulares e se apropriaram de uma regra que não foi dada pelo professor. De que mitoses são células diploides que se repetem. Mas células haploides se repetindo também é mitose. Que mitoses servem para aumentar a quantidade de células, cicatrizar, crescer, verdade, reproduzir muitas vezes aqui um brotamento. Mas mitose serve para formar gametas? Não, formar gameta é meiose. Errou? Rude. Mitose serve para formar gametas quando o organismo originador desses gametas já é N. Então, pode ser formados gametas por mitose. E daí esses gametas só sabem fazer o que da vida? Gameta só sabe se unir, não sabe ficar sozinho. Né? É aquela Ana de Frozen. Você quer brincar na neve, chato pra caramba, tem que ter união, tem que ter junção. Esses gametas se unem também por fecundação. Certo? Então você vai ter aqui um processo de fecundação, cariogamia, anfimixia. Certo? Pergunto para você, esse é o novo organismo vivo? Não. Eu estou dizendo para você que os organismos vivos aqui representados por este quadrado são haploides. Então o que isso aqui é? Isso aqui é uma célula, é uma pré-célula, é um pré-zigoto. Como assim um pré-zigoto? Porque zigoto é aquele cara que vai dar origem à próxima geração. Então isso aqui não é um zigoto. Ah, mas veja bem, se ele sofrer uma divisão e uma segunda divisão, que no todo eu chamo de reducional. Sim, porque eu sei que temos uma reducional, uma equacional, mas no resultado é reducional. É o quê? Meiose. Pergunto para você, essa meiose formou gametas e essa meiose formou os verdadeiros zigotos desse ciclo reprodutivo. Então essa meiose é gamética. E essa meiose é o quê? Essa meiose é zigótica. Essa meiose é zigótica. E essa meiose é zigótica e ela iniciará a formação de novos seres vivos haploides. Ah, ela inicia a formação de um ser vivo. Então ela é uma meiose zigótica ou o quê? Inicial. Cara, muito importante estabelecer a diferença, você conseguir entender a diferença entre essas duas expressões. A meiose inicial é para formar o zigoto que iniciará uma nova vida. A meiose final é de um cara pronto, finalizado, que vai formar novos seres vivos. Então ele está finalizado. Eu finalmente estou reproduzindo. Ok? Beleza. Nome desse ciclo. Porque a brincadeira é essa. Estabelecer o nome da meiose e estabelecer o nome do ciclo. Quantas gerações encontramos nesse esquema?
uma geração. Então continua sendo um ciclo que haplobionte. Um ciclo que apresenta uma única geração. Uma única geração. Professor, eu não entendo esse negócio de uma única geração, porque assim, só eu pertenço à terceira geração da minha família de albaneses. Ô, meu amigo, se tu não tá entendendo o que eu tô falando aqui, isso aqui deve ser uma loucura pra tu. Um ser vivo, depois de tanto trabalho, volta a formar a si mesmo, e daí ele será único no planeta. Uma geração do ponto de vista da contabilidade do número de cromossomos. Certo? Por favor. Eu sei que ciclo é xarope, né? Às vezes o professor está lá explicando um ciclo reprodutivo de um verme. Aí o cara olha lá, né? Uma representação assim. O professor Borretti está acompanhando a minha aula, ele levantou a plaquinha de pergunta. Agora tu vai perguntar. Dá para repetir tudo de novo? Não, para historiadores não. Só para os nossos alunos que já têm muita qualidade na biologia. Então temos aqui. Aí o aluno olha isso aqui e você, que doença é essa? Aí aquele que nem sabe o que está fazendo aqui, ele diz assim, não tenho certeza, mas deve ser grave, que o sujeito vira um caramujo. Aí letra B, tem tratamento? Tem, ó, que depois ele volta ao normal. Não, cara. Depois que o Sardá passou vídeos, passou fotos, ficou 3 semanas falando dessa doença, você responde, que doença é essa? Esquistossomose, aquela doença conhecida como barriga d'água. E o que essa questão está te perguntando? Pessoal, não tá perguntando sim. A larva que vai daqui para cá e a larva que vem daqui para cá. A larva que sai do homem contaminado, mira, lê caramujo, o miracídio. A que sai do caramujo e contamina o homem nadando no lago, faz o quê? Cerca como cercária. Cercária. Então você vê, muitas vezes você tem todas as etapas de um ciclo reprodutivo descritas aqui, mas vem um vestibular com uma subrepresentação e você tem que saber exatamente o que enquadrar ali. Show? E esse último ciclo nem deveria ser dado, que foi justamente o que nós aprendemos nas aulas de reino metáfita. Todas as plantas apresentam alternância de gerações. Por que eu vou apresentar esse ciclo de novo? Porque eu quero dar essas 2 definições técnicas, o nome da meiose e o nome do ciclo. Bora lá? O que nós temos aqui? Só para recordar rapidinho, só um grupinho de plantas. Vem o vestibular da FUVEST em 2019, coloca essa imagem preto e branco e mal xerocada, coloca aqui um esqueminha e põe assim, letra A. E começa. Assinale abaixo a alternativa correta. Letra A. Este indivíduo representa uma briófita, um musgo, plantas avasculares. É isso aí! Realmente, é um musgo, é uma briófita, é uma planta sem vasos condutores de seiva. O que está errado nessa frase? Isso não é um indivíduo. Isso é um indivíduo e isso é outro indivíduo. Porque plantas apresentam 2 gerações. Gametófito é N, esporófito 2 Ns. E cada um deles, esse reproduz para formar esse e esse reproduz para formar esse. Pessoal, mas para mim é inaceitável que um troço que nasce grudado, emendado, seja 2 seres vivos diferentes. Mas realmente, essa geração aqui para os musgos, o chamado esporófito, é uma geração, o quê? Parasita. É uma geração que suga recursos, certo? Nenhuma novidade, né, pessoal? Quantas vezes novas gerações sugam recursos da geração anterior? Pode exemplificar para mim? Aqui, pelo menos, faz companhia. Suga recurso, mas tá ali junto, do ladinho. Não é tipo, pega o dinheiro e vai embora e deixa a mãe assistindo novela sozinho. Certo? Deixa o pai ali jogando dominó sozinho. Perfeito? Então, há 2 gerações aqui. Mas por que há 2 gerações? Porque as gerações têm número cromossômico diferente. Então, sem desenhar plantas, bora lá? Uma geração, ela é N. E gametófito é N. Não importa o grupo vegetal. Outra geração é 2 Ns. Esporófito 2 Ns. Pessoal, qual é a regra aqui? Como é que de N passa a 2N? Só tem um jeito, somando. Como é que se soma na reprodução biológica? Fecundação. Como é que 2N passa a N? Só reduzindo ao meio. Como é que se reduz ao meio na reprodução biológica? Meiose. Então, em algum momento aqui teve fecundação e aqui teve o quê? Meiose. Gametófito. O que significa essa expressão?
Deixa eu manter o padrãozinho de cores aqui. Gametófito, o que significa essa expressão? Essa expressão significa planta produtora de gametas. Cuidado que a frase vai estar invertida, vai estar assim, ó. Gametas quando se unem originam um gametófito. Nossa, que harmônico. É isso aí. Gametófito é N. Como é que gametas quando se unem pode formar um gametófito? Não faz sentido. Gametófito, planta produtora de gametas. Gametas aqui que eu posso dizer que pode ser os anterozoides, a oosfera ou os núcleos dentro do grão de pólen. Não importa, certo? O que aconteceu? De novo, mitose. Aliás, pessoal, plantas só formam gametas por mitose. Todas as plantas. Então pega uma questão da CAT, por exemplo, que traz assim: o macroestróbilo apresenta macroesporângio que forma macrósporos. Através de processos meióticos, esses macrósporos darão origem a gametas, que por união e formação... O que eu estou entendendo da questão da CAT? Que é essa linha que você tem que usar? Blá, 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 blá. Errado. Por quê? Está falando que meiose originou gameta. Não entendi nada ao redor, que essa é a intenção da proposição. Mas ali está a questão de botânica que treinamos em sala de aula. Planta não forma gameta por meiose, acabou. Não interessa se está falando de musgo, de samambaia, de pinheiro, de laranjeira. Não forma. Planta só forma gametas por mitose. Porque vem de uma geração N originalmente. Legal. Gameta só sabe fazer uma coisa na vida. Você quer brincar na neve e vai originar o quê? E vai originar em preto, para ficar melhor. Vai originar o quê? Vai originar um zigoto. Ah, certo, um zigoto. O que é isso? Contrário de meiose, fecundação. Professor, essa fecundação nas plantas acontece? Depende da planta. Tem fecundação que vai acontecer na água, musgos e samambaias, tem fecundação que vai ocorrer no estróbilo, pinheiro, tem fecundação que vai acontecer na flor. E se a fecundação ocorrer na flor, estamos falando do grupo mais representativo, as angiospermas, certo? De qualquer forma, plantas também, aliás, qualquer momento pós-fecundação, dará origem a um zigoto. Esse zigoto só tem que formar um organismo pluricelular. Então imagina isso aqui em branco, você encaixando as lacunas, ó, aqui no número 3, mitoses. Mitoses, divisões equacionais. Legal. Então, filho de gametófito é gametófitinho? É júnior? Não. Filho de gametófito é esporófito. Ah, certo. E o esporófito, então, pode ser a planta exuberante, porque é a geração mais dominante, perene. O esporófito pode ser reduzido, como no caso dos musgos, mas é uma geração. Legal. Se gametófito, planta que produz gametas, esporófito, planta que produz esporos. Ah, esporos também são células reprodutivas. Meu Deus do céu, agora eu tô desembalando ali os maiôs, biquíni, as sunga para ir na praia. Né? Quando abre aquelas sacolinhas ali do Imperatriz, começa a espirrar que nem enlouquecido. É, tem alergia a fungo. Claro, o fungo ali multiplicado naquela roupa úmida que você guardou do verão passado, ele libera esporos, é uma forma reprodutiva, são células reprodutivas que você inala, que é o que geralmente provoca as reações alérgicas. Esse mesmo esporo pode cair em outras roupas úmidas, naquele teu carpé molhado, que carpé também é um troço muito bonito. Os esporos podem... E, encontrando o espaço adequado, ele forma novos seres vivos. Diferença entre gameta e esporo. Gameta é Ana. Precisa de companhia. Você quer brincar na neve. Esporo é o quê? Esporo é Elsa. Livre estou, livre estou. Então o que significa? Gametas se unem, esporos não precisam. Ah, isso aqui é o quê? Gametófito é N, esporófito 2N. Se o esporo também é N, o que aconteceu aqui? Meiose. Fala pra mim. Virando devagar a câmera para ninguém vomitar. Meiose gamética, feita por um organismo finalizado. Meiose zigótica, iniciando a formação de uma nova vida. E para acabar, meiose. Se isso é uma célula reprodutiva chamada esporo, meiose espórica. Então tem meiose gamética, zigótica e espórica. A simples frase, as meioses são divisões celulares que sempre formam gametas ao final do processo. Errado. A meiose pode originar zigotos, a meiose pode originar esporos, certo? Meiose espórica. Tem meiose então o quê? Tem meiose final,
meiose inicial e essa meiose o quê? Como ela está no meio termo da formação de seres vivos, meiose intermediária. Porque ela nem inicia uma única geração, porque ela está entre os processos reprodutivos, essa etapa é sexuada gâmica, essa etapa é assexuada agâmica, o esporo encontrou um ambiente adequado, de vira um organismo pluricelular, você encaixa aqui simplesmente mitoses e repetições. Sensacional? Nome desse ciclo reprodutivo. Idosos que ainda preparam questões de prova, tipo na Coperv, que ainda não faleceram, não desligaram seus aparelhos, talvez ainda possa chamar de um ciclo haplodiplobionte. Não é nenhuma pegadinha, é falta de reciclagem mesmo. Mas como é que você vai chamar? Você vai chamar de um ciclo o quê? Aplonte ou diplonte? Você vai chamar primeiro quantas gerações? Diplobionte ou diplobiôntico. Um ciclo reprodutivo com diplo, 2 vidas, 2 gerações que se alternam. Diplobionte do tipo aplonte. Quero ver, aplonte. Diplonte. Diria a águia surpresa. Uma geração haploide, de nome gametófito, uma geração diploide, de nome esporófito. Quem faz isso? Todas as plantas e, para variar, algas, que realizam todos os modelos de ciclo. Show? Baixa a cabeça, realiza as 20 questões referentes a essa aula, porque de um jeito ou de outro esse assunto aparece. Você vai dizer, fiz o vestibular, não caiu botânica. Lá estava esse assunto de ciclos reprodutivos em algum momento. A questão estava falando de bicho, a questão estava falando de planta, a questão estava falando de fungo, a questão... Vai aparecer etapas relacionadas a isso. Show de bola? Obrigado pela sua atenção. Que iniciem os processos revisionais. Falou, valeu.